Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Processante 01 de 2021 para a oitiva das testemunhas arrolada pelo denunciado no processo político-administrativo 01 de 2021. Os trabalhos terão a seguinte ordem. Primeiramente, as testemunhas responderão às perguntas feitas pela comissão processante e, em seguida, pelo advogado do denunciado. Por respeito ao devido processo legal, as testemunhas serão ouvidas uma de cada vez. Assim, peço que fique no plenário apenas a testemunha que irá ser ouvida, solicitando às demais testemunhas que aguardem separado em outra sala do prédio da Câmara a sua vez de ser inquirida. Boa tarde, Mara. Boa tarde. Eu gostaria que você pudesse pronunciar o seu nome completo e o seu documento CPF, por favor. Rosemara Aparecida Borges, CPF 087-586-98663. Eu pergunto à senhora é parente, amiga ou inimiga do denunciado ou do denunciante? Eu sou esposa do denunciante. E eu pergunto, a senhora possui algum interesse no processo? Sim. Nesse caso, devido ao interesse e a testemunha será ouvida apenas como informante, não sendo tomado o seu compromisso. O processo político-administrativo 01 de 2021 relata irregularidades supostamente cometidas pelo atual prefeito, em que foi apresentada a denúncia a essa Câmara Municipal, informando que o denunciado agiu e comportou-se de forma supostamente em desacordo com o decoro e a dignidade do cargo. Mário, eu te pergunto, você possui algum cargo dentro do município? Não. Você sabe ou presenciou conversa entre o denunciante e o denunciado a respeito do projeto de lei do ABC? Não. Sabe ou presenciou o denunciado chamando os vereadores de cambada de filho da puta, de babaca e usando a expressão vai a merda? Eu sei através de áudio por ouvir, mas eu não presenciei. Correto. Mara, eu só estou dando uma pausa só para a doutora poder estar digitando a ata, tá bom? Pois não, presidente. Obrigado. Mara, você sabe sobre o convênio entre o Estado do Espírito Santo e o município de Três Corações, de cessão da servidora doutora Elisa Cibien Guartolini Cal? Não. Sabe se o dirigente da entidade Casalar compareceu à prefeitura buscando dar continuidade ao convênio? Não. Passo a palavra aos demais membros da comissão, caso queiram perguntar algo à testemunha sobre o processo político-administrativo 01 de 2021. Pela ordem, senhor presidente. Mara, você sabe informar, você presenciou a conversa entre o denunciante, o Fabiano Jerônimo, e o denunciado, o gordo dentista, em que o denunciado, o gordo dentista, ameaçou cortar
os servidores nomeados na prefeitura, aqueles que mantêm proximidade com os vereadores? Não. E você sabe dizer também se o convênio firmado entre o Estado do Espírito Santo e o município de Três Corações terminou? Se findou? Não sei também, não tenho essa informação. Sem mais, presidente. Pela ordem, presidente. Boa tarde, Mara. Boa tarde. A testemunha sabe ou presenciou a conversa entre o senhor denunciante e o denunciado em que se mencionou se a doutora Elisa foi mandada para Vitória? Não. Sabe-se, em conversa com o denunciante sobre a casa-lar, o denunciado chamou o denunciante de moleque, se ele divulgasse o conteúdo da conversa entre eles. Eu tenho conhecimento desse áudio. Só o conhecimento, mas não presenciei a hora que esse áudio foi enviado. Tá joia, obrigado. Obrigado, presidente. Não havendo mais perguntas da comissão, passo a palavra ao advogado do denunciado. Lembrando ao ilustre advogado que as perguntas devem se ater aos fatos narrados na denúncia. Aí, doutor Rodrigo, o senhor fica autorizado a fazer a pergunta diretamente à testemunha. Muito obrigado, presidente. Mara, boa tarde. Meu nome é Rodrigo e eu vou fazer... Obrigado pelo comparecimento. Eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui, tá? E se a senhora não souber responder, não, né? Vamos lá. A senhora trabalhou na instituição da Casa Lar? Sim. De quando a quando? Eu trabalhei na Casa Lar, eu estou na Casa Lar desde quando se iniciou o trabalho em 2001. Um trabalho fundado através da Igreja Presbiteriana. Uhum. E eu fui registrada como funcionária na Casa Lar no primeiro ano, foi em 2009. 2009? Até 2010. Depois eu saí, né? Eu pedi demissão da Casa Lar. Fiquei 4 anos sem envolver com a entidade como funcionária e fui contratada novamente em 2016. E ficou até? Até agora, 2021. Qual período de 2021? Até finalzinho a partir do dia 7 que foi dia de julho, que foi A municipalização. a municipalização, Então, eu cumpri com meus dias de aviso Sim. prévio e depois... Então a senhora ficou até de vamos falar assim, o último período de 2016 a julho de 2021. Isso, correto. Perfeito. A senhora recebia o salário pela Casa Lar? Remuneração? Sim, sim. Tá, certo. A senhora poderia informar o valor? É R$ 1.415 no atual momento agora. Acho que Tá, nesse período, a casa que a senhora trabalhou, a Casa Lar era gerida pela Igreja Presbiteriana? sim, ela foi fundada pela Igreja Presbiteriana. Perfeito. A senhora possuía outros familiares trabalhando lá? Sim. Quem, por favor? Rosângela Aparecida Borges. Ela é Minha irmã. Rosângela Aparecida Borges, né? Isso. Certo. Mas ela tem parentesco com a senhora? Sim, é minha irmã. A sua irmã. Sim. A senhora poderia me informar quem era responsável pela prestação de contas da Casa Lar? O tesoureiro. Desculpa, não entendi. Tesoureiro. Tesoureiro. A senhora Sim. sabe o nome dele? Silas. Silas. Pastor? Não, não é pastor. A senhora poderia me dizer qual que é o valor recebido pela Casa Lar mensalmente? De repasse do município? 16 mil e alguma coisa. O restante agora no momento eu não me lembro. Certo. A senhora sabe me dizer desse valor quanto que era usado, gasto na folha salarial? Não sei. Quantos funcionários no período que a senhora trabalhou tinha lá, por favor? Tá? Nesse ano atual? No último ano.
Eram 4 cuidadoras. 4 cuidadoras. Isso. Uma coordenadora, uma psicóloga e uma assistente social. Certo, certo. Durante a municipalização, nessa transição, a Casa Lar recebeu visita do Ministério Público? Uma vez. Uma vez? É. E a senhora sabe o que foi tratado? Não, foi uma visita do atual promotor que está atuando agora, mas essa visita durou 3 minutos. Ele só entrou na entidade e logo saiu. A senhora acompanhou o processo de municipalização? Não muito. Não. Participou de alguma reunião a respeito disso, da municipalização? Não, não. Bom, o cargo que a senhora exercia lá, qual que era mesmo? Eu era cuidadora. Cuidadora. Isso. A senhora foi, nesse último período, em 2016, a senhora foi contratada por quem? Pela diretoria da entidade. Pelo conselho? Eu fui pelo atual presidente. Certo. O atual presidente? Isso. Qual que é o nome dele? Luiz Carlos. É o que está ali fora como testemunho? Sim, Ele já era da igreja ou ele... já era. Já era. E com a municipalização ele continua sendo presidente? Teve várias mudanças na presidência, mas ele, no momento, é o atual presidente. Tá certo. E a senhora sabe quem era o responsável pelas compras da Casa Lar? A coordenação. A coordenação, né? Sim. Depois que a senhora saiu, a senhora chegou a visitar lá novamente, passou por lá? No atual abrigo? Só uma vez. Tá? A senhora notou, comparando com a Casa Lar anterior, alguma mudança de qualidade, de padrão? Sim. Para melhor, para pior? Não sei muito ao certo, porque eu fiquei pouco tempo, mas o ambiente é bem diferente. Está diferente? Sim. Só um minutinho aqui, presidente, deixa eu ver se tem mais alguma para não... A senhora conhece o prefeito, pessoalmente? Não. Não? Não. Uma última pergunta, Rosemara. A senhora chegou a presenciar alguma ameaça concreta do prefeito ao Fabiano? Eu tenho conhecimento de um áudio, que inclusive eu estava na minha casa quando o prefeito O enviou. áudio. Um áudio. Tá certo. Nada mais. Chegou. Obrigada, senhor. Tranquilo. Nada mais havendo a tratar, eu declaro o prosseguimento. Nada mais havendo a tratar, declaro o prosseguimento do feito e suspensa a sessão por alguns minutos, a fim de finalizar a ata. Aí, Mário, eu só peço que você possa aguardar um instante, só a gente finalizar, para que você possa fazer a leitura da ata, você ter ciência daquilo que contém na ata, se tiver de acordo, para você poder assinar para a gente. Tá bom? Tá jóia. Obrigado. Muito obrigada. Tá, mas não tem nada de relevante.
Tem que esperar o doutor para ver se ele concorda. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde. A gente recebeu o teu atestado, eu espero que realmente você esteja bem, viu? Tô sim, graças Você a se Deus. recupera muito bem, faça aí tudo tranquilo, Sim, o repouso, enfim. Muito Sim. bom te ver aqui, tá Obrigada. bom? Fico agradecido pela tua presença. obrigada. E principalmente saber que você está bem, tá? Obrigada. Eu gostaria que você pudesse pronunciar o seu nome completo e o seu documento, o CPF, por favor. Tá, é Carol Fernanda Alves de Oliveira Lima. CPF é 117 597 906 64. Eu pergunto para você, Carol, você é parente, amiga ou inimiga do denunciado ou do denunciante? Não, Possui algum interesse direto no presente processo? não, Não estando impedida, a testemunha promete dizer a verdade sobre as penas da lei? sim, O processo político-administrativo 01 de 2021 relata irregularidades supostamente cometidas pelo atual prefeito, em que foi apresentada denúncia a essa Câmara Municipal, informando que o denunciado agiu e comportou-se de forma supostamente em desacordo com o decreto e a dignidade do cargo. Vou ler de novo, tá? O processo político-administrativo 01 de 2021 relata irregularidades supostamente cometidas pelo atual prefeito, em que foi apresentada denúncia a essa Câmara Municipal, informando que o denunciado agiu e comportou-se de forma supostamente em desacordo com o decoro e a dignidade do cargo. Carol, você exerce algum cargo no município? sim. Qual? Conselheira tutelar. Há quanto tempo? 1 ano e 10 meses. Aí eu vou dando só uma pausa, só para poder a doutora estar relatando na ata, tá, Carol?
Carol, você sabe ou presenciou a conversa entre o senhor denunciante e o denunciado a respeito do projeto de lei do ABC? Não. Sabe ou presenciou o denunciado chamando os vereadores de cambada de filho da puta, de babaca e usando a expressão vai a merda? Não. A testemunha sabe sobre o convênio entre o Estado do Espírito Santo e o município de Três Corações, de cessão da servidora doutora Elisa Cibien Gaitolini Cal? Não. Sabe se o dirigente da entidade Casalar compareceu à prefeitura buscando dar continuidade ao convênio? Não. Passo a palavra aos demais membros da comissão, caso queira perguntar algo à testemunha sobre o processo político-administrativo 01 de 2021. Carol, boa tarde. Obrigado, Boa tarde. presidente. Está melhor, né? Graças a Deus. Você sabe, Carol, nos dizer ou presenciou a conversa entre o denunciante, o Fabiano Jerônimo, que é o presidente da Câmara, e o denunciado gordo dentista, em que o gordo dentista ele ameaçou cortar os servidores nomeados na prefeitura, principalmente aqueles que mantêm proximidade com os vereadores? Não. E você sabe também nos informar, nos dizer se o convênio entre o Estado do Espírito Santo com o município de Três Corações ele findou? Não sei informar. Presidente, sem mais perguntas. Pela ordem, presidente. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Que bom que você recuperou. Obrigada. Isso é importante. A testemunha sabe ou presenciou a conversa entre o senhor denunciante e o denunciado em que se mencionou se a doutora Elisa foi mandada para Vitória? Não. Sabe-se, em conversa com o denunciante sobre a Casalar, o denunciado chamou o denunciante de, abre aspas, moleque, se ele divulgasse o conteúdo da conversa entre eles? Não. Tá joia, Carol, obrigado. Obrigado, presidente. Não havendo mais pergunta da comissão, passo a palavra ao advogado do denunciado. Lembrando ao ilustre advogado que as perguntas devem se ater aos fatos narrados na denúncia. Aí, doutor Rodrigo, o senhor está autorizado a fazer a pergunta diretamente à testemunha. Obrigado, presidente. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Tudo bem? Joia. A senhora disse aí que é conselheira tutelar, né? Isso. A senhora faz o acompanhamento lá, vamos dizer assim, vistoria na casa lá? Como é que é o seu trabalho? O Conselho Tutelar ele tem função de fiscalizar, né, as entidades. E uma dessas funções, né, sendo fiscalização, tem certo período que é feito essa fiscalização, sim. Certo. A senhora alguma vez encontrou irregularidade na casa lá? Não. Fez algum relatório? Não. A senhora, então, teve contato com a Casa Lara antes e pós-período de municipalização? Sim. A senhora pode dizer, constatar se houve alguma mudança? Olha, desde quando a gente assumiu o cargo lá no Conselho Tutelar, né? Em questão de irregularidade, que o senhor falou da outra pergunta, por meio de fiscalização a gente não foi identificado. Houve só um fato, uma vez, em questão com a coordenadora, que foi comunicado ao juiz também, né? Ele teve acesso desse fato que ocorreu, que foi essa irregularidade. Foi esse fato apenas, e a mudança até então, né? Tem pouco tempo em que a prefeitura assumiu a coordenação. Nós acompanhamos todo esse processo. Está tudo dentro da regularidade. Recentemente a gente fez também a fiscalização, né, desse processo de municipalização. Foi enviado também para a Justiça. E nós, assim, o que era feito do trabalho da Casa Lara antes e agora, em questão administrativa, não vejo mudanças.
Até então tá correndo da mesma forma. Então continua como era antes, Sim. né? Ok. Então não houve nem melhora nem piora. Olha, é muito novo para falar, né? Porque faz pouco tempo em que houve essa municipalização. Mas até com os requisitos que a gente tem que fazer para fazer a fiscalização, não houve nenhuma irregularidade. Certo, perfeito. A senhora tem conhecimento que hoje o Centro de Acolhimento do Menor já conseguiu lá para algumas crianças que aguardavam adoção? Não entendi a pergunta. Se a senhora sabe, eu vou reformular, se estão acontecendo adoções, quantas que estão sendo feitas, se houve um progresso em relação ao número de adoções. Então, todo mês é feita uma reunião de rede sobre as crianças que estão em acolhimento. E aí é repassado, né? A equipe técnica informa o andamento do processo de cada criança, né? A gente tem essas informações. O processo ele continua o mesmo, né? Desde quando estava na Casa Lar até agora. Houveram algumas crianças que foram desacolhidas, que já estava correndo esse processo, né? Enquanto Casa Lar. Certo. Adoção, assim, eu não sei te informar, né? O que foi feito. Alguns voltam para o familiar, outros estão com outros familiares extensos, mas a gente tem conhecimento todo mês que é feita essa reunião. Tá certo. Muito obrigado. Senhor Nada. presidente, nada mais. Precisa ter uma... Tem necessidade. Encerrada a inscrição da testemunha, solicito a próxima testemunha que se assente. Aí, Carol, eu só gostaria de pedir que você nos desse mais um tempinho, só porque a doutora está finalizando a ata, para que você possa fazer a leitura, né, para se você estiver de acordo com o que foi relatado na ata, para que você possa assinar para a gente, tá bom? Obrigado. É muito pesado, né, Alexandre?
Ô, Alexandre, avisa o Tonton que eu já mandei para ele. Tá voltando. Eita pra caralho.
Daniel. Carlos, o Vanderlei veio, apresentou o justificativo. Cadê ela? Você já deu? Então, se ela tiver tudo certinho, é só assinar. Que coisa. Aqui no final, doutora, ela que informa que não sabe informar quanto os processos de adoção, eles têm uma reunião. É na reunião que é passado para eles. Eles têm a informação, só que é nessa reunião. É porque ele perguntou, o advogado perguntou sobre o progresso das adoções. E aqui ela falou que ela não sabe informar agora, mas que na reunião. Isso É isso aí. É para constar isso? Isso. Certo, Carol? Deixa eu achar aqui esse ponto. Não sabe informar. Que adoção.
porque ele perguntou se você sabia do progresso agora para informar, né? E aí, é só na reunião que vocês fica sabendo. Que não sabe essa parte aqui, né? Que não sabe informar quanto a progresso nas adoções em relação às crianças acolhidas, mas que todo mês é feita uma reunião de rede, escreve rede mesmo, para informar a situação das crianças de acolhimento e que o processo continua o mesmo, essa parte que está ok, né? Deixe a casa lá, assim, não... Você queria só que acrescentasse que a informação veio na reunião, correto? Não necessariamente a adoção, né? Entendi. Assim, afirma que não sabe informar sobre as adoções, mas que todo mês é feita a reunião comunicando ao Conselho sobre a situação das crianças. Acho que é só a última, então, né? Tem que consertar. Pode, Sim. vou tirar. Doutor, Uma vez sua. senhor, é só fazer uma alteração. É só corrigir a última Vou página. tirar só o final. Você já mandou? Não, vou mandar agora. Só imprimir a última. Mas eu vou te mandar o arquivo todo. Não é minha culpa se tá demorando, não, hein? Olha que eu tô rápido aqui, hein? Olha que aqui é eficiência, ó. Eu tô furiosa aqui. É, ué. Mas aqui eu tô de boa. Mesmo sem voz, eficiência total. É, meu filho. Aqui até sem voz eu mantenho. Mas você vê aquela
Tudo bem, Rosângela? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você pudesse pronunciar o seu nome completo e o seu CPF, por favor. Rosângela Aparecida Borges, 037 307 09690. Eu pergunto à senhora, a senhora é parente, amiga ou inimiga do denunciado ou do denunciante? Sou cunhada do denunciante. A senhora possui algum interesse no presente processo? Sim. Neste caso, devido ao interesse, as testemunhas serão ouvidas apenas como informante, não sendo tomado o compromisso. O processo político-administrativo 01 de 2021 relata irregularidades supostamente cometidas pelo atual prefeito, em que foi apresentada denúncia a essa Câmara Municipal, informando que o denunciado agiu e comportou-se de forma supostamente em desacordo com o decoro e a dignidade do cargo. Rosângela, você exerce algum cargo no município? Não. Rosângela, você sabe ou presenciou a conversa entre o denunciante e o denunciado a respeito do projeto de lei ABC? Não. Sabe ou presenciou o denunciado chamando os vereadores de cambada de filho da puta, de babacas, e usando a expressão vai a merda? Não. A senhora sabe alguma coisa em relação ao convênio entre o Estado do Espírito Santo e o município de Três Corações, de cessão da servidora doutora Elisa Cibien Gaitolini Cal? Também não. Sabe se o dirigente da entidade Casalar compareceu à prefeitura buscando dar continuidade ao convênio? Também não sei. Passo a palavra aos demais membros da comissão, caso queira perguntar algo à testemunha sobre o processo político-administrativo 01 de 2021. Rosângela, boa tarde. Boa tarde. Você sabe ou presenciou a conversa entre o Fabiano Gerônimo, denunciante, e o gordo dentista, em que o gordo dentista ele ameaça cortar os servidores nomeados na prefeitura, principalmente aqueles que mantêm proximidade com os vereadores? Não. Sabe ainda informar se o convênio entre o Estado do Espírito Santo e com o município ele se findou? Não sei também. Presidente, sem mais. Pela ordem, presidente. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde. A testemunha sabe ou presenciou a conversa entre o senhor denunciante e o denunciado, em que se mencionou se a doutora Elisa foi mandado para Vitória? Não. Sabe-se, em conversa com o denunciante sobre a Casalar, o denunciado chamou o denunciante de, abre aspas, moleque, fecha aspas. Se ele divulgasse o conteúdo da conversa entre eles? Não. Obrigado, Rosângela. Obrigado, presidente. Não havendo mais perguntas da comissão, passo a palavra ao advogado do denunciado, lembrando ao ilustre advogado que as perguntas devem se ater aos fatos narrados na denúncia. Doutor Rodrigo, o senhor fica autorizado a fazer a pergunta diretamente à testemunha. Obrigado. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bem. Senhora Rosângela, a senhora trabalhou quanto tempo na Casalar? 3 anos e 5 meses. Foi de quando a quando? Eu entrei em 2018 e saí em julho de 2021. Julho de 2021. Isso, quando fechou a Casalar. A senhora saiu após a municipalização. Após a municipalização. Houve a municipalização, a senhora foi dispensada Isso, pela coordenação. isso. A coordenação era exercida por quem? Pastor Linho. Pastor? Linho. Certo. Da igreja Isso. presbiteriana. Tá? A senhora poderia informar o salário da senhora no último mês? 1.190. 1.590? 100. Durante o período que a senhora trabalhou lá, senhora Rosângela, quem que era o coordenador? A Daniele? Certo.
A senhora tem conhecimento da construção da nova Casa Lar? Não, A senhora chegou a visitar a Casa Lar após a municipalização? eu visitei depois de um mês que eu estava chorando muito, eu pedi para ver as crianças. A senhora notou alguma diferença, para melhor, para É pior? um abrigo diferente do que a gente trabalhava. Não entendi. Eu achei um abrigo muito diferente de onde era a Casa Lar, do jeito que a gente trabalhava. Como assim? A senhora poderia especificar? Não, assim, diferente. Eu não tive como conversar direito com as crianças, entendeu? Assim, é diferente. Não sei como te explicar, entendeu? Certo. A senhora tem conhecimento que estão sendo realizadas adoções, se houve progresso no número de adoções do município? Não, não tenho conhecimento nenhum com eles. A senhora participou de alguma reunião sobre a municipalização? Não, Não. A senhora soube se houve alguma determinação para fechar, para municipalizar? também não. Perfeito, nada mais. Encerrada a inscrição da testemunha, solicito a próxima testemunha que se ausente para que seja dada a palavra. Aí, Rosângela, desculpa, eu só gostaria de pedir que você aguardasse alguns minutos, só para a gente poder estar finalizando a ata, que você possa fazer a leitura, se você estiver de acordo, para você poder assiná-la para a gente. Tá bom? Aí eu peço que você aguardar só mais uns minutinhos. Obrigado. Boa tarde. Luiz Carlos com S. Vamos escrever o seu nome errado. Tem acento o seu nome? Não. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde. Eu gostaria de que você pudesse pronunciar o seu nome completo e o seu documento de CPF, por favor. Luiz Carlos de Andrade, 693 967 016 53. Eu pergunto ao senhor, Luiz Carlos, o senhor é parente, amigo ou inimigo do denunciado ou do denunciante? Sou amigo. Dos dois ou de... Dos dois. O senhor possui algum interesse direto no presente processo? Não. Não estando impedido, a testemunha promete dizer a verdade sobre as penas da lei? Com certeza. O processo político-administrativo 01 de 2021 relata irregularidades supostamente cometidas pelo atual prefeito, em que foi apresentada a denúncia a essa Câmara Municipal, informando que o denunciado agiu e comportou-se de forma supostamente em desacordo com o decoro e a dignidade do cargo. Luiz Carlos, você exerce algum cargo no município? Eu sou pastor e presidente da Casa Lar. Município, nada, né? Correto. Pois não, presidente. A testemunha sabe ou presenciou a conversa entre o senhor denunciante e o denunciado a respeito do projeto de lei ABC? Não. Presenciou
sabe ou presenciou o denunciado chamando os vereadores de cambada de filho da puta, de babaca? Não, não sei disso, não. O senhor sabe ou tem conhecimento sobre o convênio entre o Estado do Espírito Santo e o município de Três Corações, de cessão da servidora doutora Elisa Cibien Gaetolini Cal? Não sei disso, não. Eu vou dando uma pausinha, Tá. ô Luiz Carlos, é só para poder ela Tranquilo. tá formatando a ata, tá? Aham. Sabe se o dirigente da entidade Casalar compareceu à prefeitura buscando dar continuidade ao convênio? Não entendi a pergunta. Se o senhor sabe ou se algum dirigente da entidade Casalar compareceu à prefeitura buscando dar continuidade ao convênio? Foi eu mesmo. Eu fui. Como presidente. Eu e a coordenadora. Mas até assinamos, né, um ano lá de subvenção, né, não sei como que chama. Nessa sua visita ao prefeito, né, para poder estabelecer essa continuidade do convênio, em algum momento o senhor presenciou alguma conversa entre o prefeito e, no caso, o denunciante e o denunciado? Não. Nessa conversa que o senhor teve, né, com o prefeito em relação à continuidade do convênio, o senhor tem como explanar Não, essa conversa não foi com o prefeito. Nós só fomos assinar com a Joelma. O contrato anual, né, que todo ano a Casalar fazia. Então, com o prefeito, o senhor não teve contato nenhum para poder ter não. Foi só ter com a o trâmite do desenvolvimento, em continuidade do convênio? Não. Toda a conversa que vocês tiveram foi com a secretária de desenvolvimento? Foi eu e a coordenadora só assinar o convênio. Em nenhum momento o senhor teve contato com o prefeito? Não. Correto. Passo a palavra aos demais membros da comissão, caso queiram perguntar algo à testemunha sobre o processo político-administrativo 01 de 2021. Pela ordem, senhor presidente. Olinho, o senhor sabe, ou até mesmo presenciou a conversa entre o denunciante Fabiano Bioco e o denunciado gordentista, em que o gordentista ameaçou cortar os servidores nomeados na prefeitura, aqueles que mantêm proximidade com os vereadores? Não, eu só fui na prefeitura, né, numa conversa com o Gordo, nós fomos cobrar os 3 meses, né, os 3 meses lá que a Casalar não estava recebendo. Mês de atraso, né? 3 meses de atraso, isso. Somente... Eu não sei se era o contrato, se você fez essa pergunta, né? Mas só fomos lá, eu e o vice, que era o Márcio, né? Mas só fomos lá na prefeitura pedir os 3 meses que a prefeitura não tinha repassado, feito o pagamento para nós ainda. Então não ouviu nenhuma conversa a respeito de ameaças, de cortar os servidores? Não. Nada a respeito? Não. Também o senhor sabe ou ouviu o denunciado gordentista falar a respeito da finalização do convênio entre o Espírito Santo e o município de Três Corações? Não. Também não viu? Não. E nem sabe, né? Nem sei o que é isso. Do Espírito Santo, não sei nada disso, não. Sem mais perguntas, presidente. Pela ordem, presidente. Obrigado, Lim, pela tua presença. Te fazer 2 perguntas. Pois não. A testemunha sabe ou presenciou a conversa entre o senhor denunciante e o denunciado em que se mencionou se a doutora Elisa foi mandada para Vitória, Espírito Santo? Não tenho. Sabe-se em conversa com o denunciante sobre a Casalar, o denunciado chamou o denunciante de moleque, se ele divulgasse o conteúdo da conversa entre eles? O Gordo só mandou um áudio, né? Eu acho que um áudio que correu. Eu só vi esse áudio. Mas você chegou a ouvir esse áudio do prefeito? Não, porque quando nós fomos lá cobrar, eu acho que ele mandou um áudio. Você estava presente na hora do áudio? Estava presente lá nessa pauta. Que ele não ia assinar. Eu não sei nem o que é o áudio. Que ele não ia assinar e depois passou alguns minutos e acabou assinando o papel. Tá jóia. Obrigado, Lim. Obrigado, presidente. Lim, deixa eu te fazer mais uma pergunta.
Em relação à municipalização, você sabe me falar se essa municipalização foi realizada, vamos dizer assim, foi por alguma desavença, por alguma questão pessoal? Então, isso eu não sei. Quando a gente foi pedir lá, ressarcir lá os 3 meses que a prefeitura não tinha repassado para nós, o Gordo disse que ia municipalizar. Falei, ó, Gordo, a gente agradece, né, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça. Ele até citou, nós vamos fazer um trabalho até melhor. Eu falei, só que Deus te abençoe, né, que você consiga fazer melhor do que nós fazemos. Uhum. Porque nesses 20 anos e pouco que eu estava na Casaler, né, nós fizemos aquilo que nós pudemos, e graças a Deus, pelas misericórdias de Deus, nós fizemos um bom trabalho. Eu, assim, não sou de ser prepotente, mas nós fizemos um grande trabalho nesses 20 anos de Casaler. Quando você fala que, né, que agradeceu o prefeito em relação a ele estar dispensando, né, o trabalho de vocês e recebendo o trabalho para o município, quando foi que você teve essa conversa com ele? Então, porque para nós também foi assim, foi um susto, porque nós já tínhamos assinado o contrato de 1 ano, né? Como ele disse que ia municipalizar, era um direito dele, nós também entendemos e... Claro que a gente fica triste, né? Porque a gente tinha uma proposta de um trabalho de mais 1 ano com as crianças, mas ele poderia fazer isso. Eu, como vice-presidente, nós só agradecemos os tempos atrás que ele nos ajudou, né? E louvamos a Deus, eu roguei as bênçãos de Deus sobre a vida dele, simplesmente isso. Correto. Presidente, só fazer mais uma pergunta. Ô, Lim, então foi assinado o convênio entre o município e a Casaler. É que por assim, em 1 ano. novembro, em dezembro, uma coisa assim, né? Acho que a gente vai uns meses antes, tinha assinado por 1 ano. Tinha assinado por 1 ano. Tinha. Obrigado. Não havendo mais perguntas da comissão, passo a palavra ao advogado do denunciado, lembrando ao ilustre advogado que as perguntas devem ater aos fatos narrados na denúncia. Aí, doutor Rodrigo, o senhor fica... Muito obrigado. autorizado a fazer a pergunta diretamente à testemunha. Perfeito, muito obrigado. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Tudo bem, né? Graças a Deus. Aproveitando o mote aqui da comissão, eu vou seguir no assunto, tá? A municipalização foi decidida com o senhor, com o conselho da igreja? Como é que foi esse processo? Na verdade, a diretoria da Casaler, ela não faz parte do conselho da igreja. São os irmãos da igreja que faz parte dessa diretoria, né? Uhum. Nós fomos lá para pedir, para ressarcir esses 3 meses. Aí o Gordo falou da questão da municipalização. Mas houve um consenso entre os membros da igreja e a prefeitura? Como nós também entendemos, né, com a conversa com aqueles que entendem a respeito do estatuto, né, era um direito do município, nós entendemos. Então não houve uma ruptura? Foi o Gordo quis pegar, o prefeito, né, quis pegar e nós entendemos isso. Mas houve desavença com os membros da igreja, com a instituição? Não, com o pessoal não. Então foi tudo feito amigavelmente? Com a gente sim. Dentro do direito do prefeito de Dentro do direito do municipalizar? prefeito. Claro que a gente ficou triste, né? Com certeza. Sim. Esse convênio que o senhor está falando aí era o convênio antes da municipalização? Quando a gente presta um serviço para o município, né, para a Casaler, então a prefeitura fazia uma subvenção. Entendi. Anual, né? Esse contrato era assinado anual. Certo. Então, a transição e a municipalização foi amigável? Nós aceitamos, porque era um direito do prefeito, né? Perfeito. O senhor sabe dizer se a municipalização foi acompanhada pelo Ministério Público? Isso eu não sei. O senhor sabe me dizer se o presidente, o atual presidente da Câmara, ele trabalhou na Casaler? Ele trabalhou. Até quando? Até, não sei, rapaz, aí eu tenho que ver lá nos papéis. Foi antes de ele sair para a campanha? Sim. O senhor lembra mais ou menos o período? Não lembro, viu? Aí, quando ele se lançou candidato, ele saiu da Casaler? Não, eu já era presidente da Casaler.
Eu já sou presidente da Casalar de vários mandatos. Sim, mas aí quando ele saiu quando? Quando ele acho que ele pretendia candidatar a vereador, ele saiu. Aí nós mandamos ele E depois embora. não voltou a participar mais? Não voltou O mais. senhor sabe me dizer se a esposa... A esposa trabalhava lá com a gente. A esposa e a cunhada foi dispensada com a municipalização? Foi dispensado com a municipalização. Perfeito. Juntamente com outros funcionários? Com todos os funcionários. Perfeito. O senhor sabe me dizer se mais algum parente dele chegou a trabalhar lá? Não sei não. Só eles mesmos. E assim, só para deixar uma ressalva, todas as contratações era a diretoria que aprovava. Sim, perfeitamente. O senhor sabe, o senhor sabe me dizer algo a respeito de uma dívida de 60 mil reais que a Casalar tinha e que a prefeitura pagou? A dívida de 60 mil reais era os 3 meses que eu tinha prestado. Os 3 meses que eu tinha prestado. Dava mais ou menos isso aí, né? E foi acertado? Foi acertado. Pela prefeitura? Pela prefeitura. Em algum momento os membros da igreja presbiteriana se opuseram a essa mudança? Com certeza, muitos ficaram tristes, mas também entenderam, porque nós estávamos prestando um serviço, era um direito dele. Sim. O senhor sabe me dizer se o serviço continua mesmo, se está em andamento? Não sei, porque nunca mais, assim, na verdade, eu não tive nem força para ir lá ver mais o trabalho. O senhor perdeu o contato? Eu perdi o contato. Opa. Finalizando, mais 3 perguntas, senhor presidente. Então, toda a transição à municipalização foi feita às claras, de forma transparente? Com a diretoria, sim. Sim, né? O senhor confia no trabalho do atual prefeito? Eu nunca fui lá, né? Mas se ele disse que vai fazer melhor, eu como pastor, eu oro para que faça. Então, mas o senhor acha que ele tem competência para gerir? Aí eu não sei quem é, porque ele pode ter, mas eu não sei quem que é a equipe que está lá, né? Assim, eu oro muito por aquelas crianças, que é um trabalho de 20 anos, né? Sim. Que nós prestamos. Nós amamos demais aquelas crianças, esses que estão à margem aí da sociedade. E o nosso desejo é um só, que aquelas crianças viram homens e mulheres de Deus. Pelo que o senhor está falando aí, o senhor tem um contato com o prefeito, certo? Eu sou amigo do prefeito desde de 87, na época de futebol. Poxa, muito tempo. Então, o senhor concorda que ele tem um jeito peculiar de se expressar? Eu achei meio doido. Ele tem? Tem. Uma certa intemperança verbal, é isso? Eu creio que sim. Né? Mas assim, por esses anos todos, comigo, né? Ele sempre teve um coração muito bom. Sempre foi. Então, apesar do jeito, vamos dizer assim, exasperado de comunicar, ele é uma pessoa tranquila, boa? Comigo sempre foi. Ele já agrediu o senhor, ameaçou o senhor? Não. Quando o senhor, nas outras vezes que ele foi prefeito e vocês administravam a casa lá, ele interferiu no trabalho? Ele sempre nos ajudou. Sempre ajudou. Hoje, quando há algum pedido da sua Casalar atual, ele é atendido, o pedido? Hoje nós não fazemos mais parte, né? Que nós não temos mais a Casalar. Perfeito. Hoje a Casalar está com o prefeito já, né? Então hoje nós não temos mais pedido a respeito da Casalar. Certo. E em relação à ameaça, não? Não. Nunca houve. Senhor presidente, nada mais. Olim, complementando, né, pegando a pergunta do Dr. Rodrigo, quando ele te pergunta se você já teve algum contato após a municipalização, você respondeu que não. Que você não teve ainda essa condição de ir, né, pelo afeto que vocês têm com as crianças. Isso. Você sabe me dizer se algum funcionário permaneceu? Da nossa equipe, só se foi a equipe técnica da prefeitura que prestava serviço. Da nossa equipe, ninguém não. Tá. E esses
os funcionários da prefeitura. Você sabe? Não sei isso, assim, eu não sei se tem alguém trabalhando lá. Entendi. Da nossa turma não tem ninguém, não. Então, desses funcionários que você imagina que estejam dando esse suporte, né? Porque até as crianças, para não perder aquele contato assim de uma vez, né? Para não ser vir aquele peso. Você sabe como que determina as contratações? Como foi determinada essas contratações para esses outros? Não sei também, viu? Você fala da nossa diretoria? Não, da prefeitura. Da prefeitura eu não sei. Você falou em relação assim o prefeito ser um pouco doido. Dessa forma que você se expressa, você conhece as interferências do prefeito. Você já viu, você sabe que ele, às vezes, ele sai dos limites? Então, assim, comigo é sempre brincadeira, mas nunca vi com outras pessoas. Mas entendeu? Você já ouviu? Não. E você já ouviu alguma reclamação, alguma questão em relação a essa interferência do prefeito? Não. Porque eu, como pastor, eu procuro ficar muito neutro. Eu, como líder da cidade de Três Corações, eu oro muito por vocês, viu? Oro muito por cada um de vocês. Eu procuro não interferir nessas questões. Correto. Ailinho, eu vou te perguntar mais uma vez. Eu entendo a tua situação como um homem de Deus, de não querer, às vezes, se envolver em algumas questões ou outras. Mas como você que mencionou, vou te perguntar de novo. Nesse doido que você se refere ao prefeito, por qual motivo você se refere dele dessa forma? Assim, igual eu falei, né? Eu conheço o Gordo desde 90, 80 e poucos. Então nós somos amigos, né? Nós somos amigos de... Ele era diretor do SET, então tinha as loucuras depois dos jogos. Mas depois a gente estava ali brincando, conversando. Essas loucuras de amizade que um tem com o outro, né? E que eu quis passar isso. Essas loucuras que nós sempre tivemos, mas como amigos. Correto. Mais alguma pergunta? Tá certo. Alguma pergunta? Não? Encerrada a inquirição da testemunha. Eu agradeço, Linha, a tua presença e eu só peço que você possa aguardar mais um momento, só para a gente poder finalizando a ata, para que você possa fazer a leitura e se você tiver, né? Quero agradecer também vocês, viu? Você pode assinar para a gente. Vocês podem ter certeza que você está sempre no meu coração, na minha vida de oração por vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Então a gente vai voltando, né? Doutor Rodrigo, eu gostaria de saber se o senhor tem algum requerimento para fazer a comissão. Sim, senhor presidente. Em razão da ausência do doutor Cláudio, testemunha, e do doutor Vanderlei Toledo, eu gostaria que fosse redesignada uma nova audiência para a oitiva dos mesmos. Até porque o doutor Cláudio apresentou atestado médico, né? Então, eu gostaria de insistir no seu depoimento, que é de suma importância para a defesa do denunciado. Então, seria reiterar a intimação e nova audiência para a oitiva do doutor Cláudio e do doutor Vanderlei. Só. Esses são os requerimentos. Ok, doutor, a gente vai só reunir a comissão para a gente poder definir. Perfeito. E já... Eu aguardo.